No ar, mais uma vez, o estudo da Bíblia com o evangelista Jimmy Swaggart. Durante os próximos minutos, as dúvidas bíblicas de nossos ouvintes serão analisadas dentro desta série intitulada Perguntas e Respostas. E agora, para responder suas perguntas, o evangelista Jimmy Swaggart. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da Bíblia. É uma alegria tê-lo conosco. Estamos estudando um assunto desagradável. O terrível problema da homossexualidade. Recebemos muitas cartas sobre este assunto de forma muito variada e eu senti depois de algum tempo que precisava falar sobre isso. Estou fazendo o melhor para mostrar que não tenho nada contra o indivíduo, mas estamos tentando mostrar as causas deste problema, seus resultados e sua cura, porque existe cura. Deus é capaz. Nós vamos começar onde nós paramos ontem, mas primeiro vamos ouvir este hino. Oh, the sea of life, oh yes, it's raging. Oh yes, the storm clouds round me roll. Sometimes I'm tossed about, so much turmoil. It's growing so very, very cold. Oh, by myself I'll never make it. Oh, but this one thing I know, when I speak that name of my Jesus, oh, every storm cloud has to go. When I say, Master, sorrows disappear. When I say, Father, oh yes, He drives away my fear. When I say, Savior, these blinded eyes, oh yes, they see. When I say, Jesus, He speaks sweet peace to me. Sing it, children, sing the song. When I say, Master,
when I stop and I say, Savior, these old blinded eyes, they open and they begin to see. When I say Jesus, He speaks sweet peace to me. He speaks sweet peace to me. Espero que o hino tenha tocado e abençoado seu coração. Vamos recordar um pouco a afirmação que nós fizemos ontem. A pergunta que fizemos: por que a homossexualidade é ruim? Eu quero que entenda que tudo que eu tenho dito e tenho ensinado está na palavra de Deus. Tudo está na Bíblia. Não creio que a psicologia, psiquiatria, sociologia, filosofia, que as ciências em geral tenha resposta para um problema como esse. Essa é uma declaração muito séria, mas é exatamente isso que creio. Eu não creio que tenham respostas para o problema. Creio que a resposta está aqui, sem dúvida. Mas Jimmy Swaggart e se os sociólogos ou psiquiatras ou os psicólogos ou então os terapeutas, os conselheiros, junto com o treinamento deles, usassem a Bíblia, bem, seria o mesmo que misturar óleo com água, porque o ensino básico das ciências de comportamento é o oposto da palavra de Deus. Eu pessoalmente não vejo como podem usar as duas coisas. Eu não creio que isso realmente seja possível. Muitos podem discordar de mim, eles têm direito, mas eu estou certo. Bem, uma das razões por que é tão ruim e porque eu cheguei a essa conclusão estudando este livro é porque é um pecado contra a natureza, contra a sociedade e contra Deus. Como eu já disse ontem, muitos usam justificativas, desculpas, razões, etc. E o homossexual usa isso para se justificar e, na verdade, ele não é o único. Para ser franco e sincero com você, a maioria da sociedade faz o mesmo quanto às suas aberrações, dificuldades, problemas, pecados, fraquezas, falhas, incoerências, etc. Eles apenas dizem, Deus me fez assim. Então essa é a frase predileta dos homossexuais. Deus me fez assim. Falei com um homem outro dia que era homossexual e estava muito triste. Ele estava chorando quando falou. Fiquei com pena dele. Estava orando com ele. Ele disse, Jimmy Swaggart, você acha que Deus me fez assim? Não, Deus não faz a pessoa assim. Mas é apenas uma teoria que tem sido aceita pelas pessoas em geral, muitos educadores e assim por diante. Essa ideia e pensamento tem a finalidade de fazer com que o homossexual esteja bem consigo mesmo, porque Deus o fez assim. Primeiro de tudo, Deus não o fez assim. E, segundo, colocar band-aid no problema não irá resolvê-lo. Enquanto estamos falando disso, existem pessoas que dizem, mas eu sou assim e tenho esses desejos desde que era criança e tinha 5 ou 6 anos de idade. Certo. Precisamos falar disso. Bem, eu ia falar, mas é melhor eu falar agora mesmo. Sei. Porque vai ser bom falar 2 ou 3 vezes. O que provoca o problema da homossexualidade? Como começa? Qual a sua causa? Como surge? Sei que os psicólogos gostariam muito de saber, os psiquiatras gostariam de saber, mas não aceitam minha resposta.
Mas a Bíblia fala disso, e eu vou dar uns versículos mais tarde. Não vou gastar tempo para mostrar esses versículos agora. Mas a homossexualidade surge de duas maneiras. Primeiro, o indivíduo não nasce desse jeito. Deus não fez os homossexuais assim. Dizer isso é errado. Deus fez todos os indivíduos heterossexuais e todo nenê que nasce nesse mundo nasce um heterossexual. Quer dizer, o homem gosta do sexo oposto e a mulher gosta do sexo oposto. Pois bem, eu disse que não iria dar nenhuma base bíblica agora, mas vou dar uma. Em Tiago 1,4 lemos: cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Sedução. E é isso. Um homossexual não pode reproduzir outro homossexual, então precisa seduzi-lo para propagar a sua espécie. Eu sei que isso não se refere à criança. A criança pode ser envolvida no engano. É possível. Isso tem acontecido. Mas vamos falar da criança que não é. Primeiro, eu quero terminar Sim. o que eu estava dizendo. Eu tenho lido artigos que falam de crianças, especialmente meninos, que tiveram problema com o tio, avô, pai, e houve abuso sexual nessa área, e quase sempre, não sempre, mas quase sempre, esse menino acabará sendo homossexual. Certo. E eu não sei o que as estatísticas dizem, mas eu creio assim, quase sempre no futuro eles serão homossexuais. Então é a sedução que afeta a criança. Porém, vamos ver os que, como você disse, no passado não tiveram esse problema. Eles não tiveram problema de abuso de um parente, ou problema de incesto, ou então indivíduo que se aproveitou da ingenuidade daquela criança. Sem dúvida, nesse caso, o homem, e podemos dizer o mesmo da mulher, se bem que isso não é tão comum na mulher como no homem e no menino. Vamos dizer que um menino de 8 anos, que não foi seduzido e não teve nenhum outro homossexual fazendo propostas para ele nunca foi sexualmente abusado, e eles nunca tiveram nada disso, porém tem essas inclinações e essas tendências. Isso é o que a sociedade quer saber, isso é o que a psicologia quer saber, isso é o que a psiquiatria quer saber, mas eles não encontram resposta. Não sabem por quê. Eles têm procurado e têm investigado de todas as formas que é possível e não encontram a resposta. Li um artigo, pena que não trouxe, e nesse artigo eles dizem que acham com toda certeza. Isso não é um problema dos genes. Isto é, você sabe o que quer dizer genes? Sei. Muitos podem não saber o que é. Mas eu sei. Bem, então, a formação do ser humano não tem nada a ver com isso. Cada nenê nasce como heterossexual. Então, qual é a resposta para isso? A resposta é a influência demoníaca, seus poderes. Até numa criança bem nova. Até numa criança. Quando os discípulos de Jesus desceram do monte da transfiguração, conforme está no livro, creio que é capítulo 9 do livro de Marcos, os outros 9 estavam ao pé da montanha, e isso não está ligado à homossexualidade, mas tem a ver com a influência e a possessão demoníaca. Os 9 discípulos estavam ali, um grupo de fariseus, e havia um homem que trouxe seu filho lunático. Isso não tem nada a ver com a homossexualidade, mas o princípio é o mesmo. A Escritura diz que ele era um moço, ele era um jovem. E quantos anos tinha naquele tempo? Não sei, poderia ter 18, 19, 20, assim como poderia ter 12, 13. Mas o homem falou como se o filho fosse um jovem. Quando se dirigiu a Jesus, explicou o que acontecia e contou como o espírito mudo, onde quer que ele estivesse, o lançava no fogo, então na terra. Em outras palavras, ele tentava matá-lo. Jesus expulsou o demônio dele e foi nesse texto que Jesus falou: se podes, tudo é possível ao que crê. O pai do menino disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O fato é que os espíritos demoníacos podem escolher até uma criança. Então, você faz a pergunta: a criança é possuída por demônio? Não estou dizendo que a criança é possuída. Eu quero dizer que é possível, mas só podemos ir até um certo ponto com a mente humana. E a mente teológica não pode responder certas perguntas.
Mas existe a influência demoníaca. Agora, falando do jovem, creio que é preciso reformular a minha afirmação. O jovem do qual Jesus expulsou o demônio estava possuído pelo demônio. Então, parece que é possível que um espírito demoníaco entre numa criança. Por que isso acontece? Como acontece? Eu não sei dizer, não tenho ideia. Um homem me disse outro dia que tinha inclinações e desejos homossexuais desde os 6 anos. Nós recebemos cartas no escritório dizendo a mesma coisa, alguns apenas E com nunca 5 abusaram ou 6 dele? anos de idade. Seus pais eram exemplares. Certo. O pai não era um tirano e a mãe não era muito dominante e também não havia nenhum tipo de aberração em seu lar. Mas ele disse que era assim desde criança. É verdade. Não é isso? É isso mesmo. Bem, então, a resposta é a que eu dei, porque até mesmo a educação moderna atual, que não aceita muito a palavra de Deus, admite que o nenê não nasce um homossexual, ele nasce heterossexual, mas alguma coisa acontece. E isso pode surgir de 2 maneiras: sedução, e essa é a maneira mais comum, ou influência demoníaca, ou possessão demoníaca. A diferença entre influência demoníaca e possessão demoníaca: a influência demoníaca é algo que a maioria dos indivíduos que são crentes um dia já experimentaram, pois a influência demoníaca, em geral, tenta a pessoa para fazer algo, e é claro que a criança é indefesa. Alguém pode dizer: por que Deus permite isso com uma criança? Bem, isso nos leva a pensar na queda e em como Satanás controla toda a raça humana a tal ponto que é difícil poder descrever. Jesus quebrou os grilhões no Calvário, mas Satanás ainda é o príncipe das potestades do ar e o Deus do mundo atual. E eu não posso responder nada mais do que aquilo que eu já Falando disse. do que você disse sobre influência demoníaca, por que isso pode acontecer numa criança de 5 anos, enquanto que outra nunca tem problema algum? Eu não sei responder. É isso que eu não sei. Porque os demônios, no capítulo 9 que mencionei no livro de Marcos, resolveram atacar uma criança com a finalidade de tentar destruí-la. Por que fizeram isso? Eu não sei. No caso, se tinha irmãos ou irmãs também, mas parece que os outros não tiveram problemas porque o pai não disse nada. Talvez não houve problema com o seu vizinho, eu não sei. Os pais eram culpados, talvez sim, eu não sei dizer. Mas nem sempre esse é o caso. Um lar que está cheio de sujeira, de profanidade, de maldade, com alcoolismo, com esse tipo de coisas, é muito mais susceptível para o que estamos falando. E também, eu ouvi uma entrevista outro dia, era um psiquiatra, creio que era um psiquiatra, na televisão, e ele estava dizendo que agora as leis estão começando a mudar e que alguns juízes, eles estão começando a permitir a custódia de crianças para homossexuais. Isso parece incrível, eu posso estar errado, mas creio que não estou. Ele disse que no caso 2 lésbicas ou 2 homossexuais adotaram um nenê, uma criança, e os psiquiatras divergem muito. E você precisa entender que se por acaso 10 psiquiatras afirmarem que essa Bíblia aqui é preta, então outros 10 vão afirmar que ela é branca. E você pode ver qual é a razão porque precisamos usar a Bíblia como base. Certo. Você entendeu? Mas ele disse, no estudo que ele fez durante 25 anos a respeito dessas coisas, que, sem dúvida, a criança que tem a influência de um pai homossexual, todos sabem que o pai é homossexual, ele vive abertamente como um homossexual, isso sem dúvida irá afetar a criança para o lado mal. Não é garantido que a criança irá ser um homossexual, mas sem dúvida ela será afetada. Ele deu muitas razões. Uma delas, ele disse que o pai em cada lar, seja heterossexual, homossexual, etc., é um modelo. E, portanto, a criança é afetada. E o bom senso nos mostra bem claro isso. Se o pai bebe, a criança é afetada. Se o pai é um profano, a criança é afetada. Se o pai é piedoso, a criança é influenciada por ele. Então, os pais servem de modelo.
isso pode prejudicar todas as crianças que estão nesse tipo de atmosfera, mas a razão porque isso acontece hoje em dia é porque todos têm uma boa desculpa, como falei no começo do programa. Eles dizem, Deus me fez assim, e Deus está levando a culpa dessa escravidão na sociedade moderna de hoje. Está com a culpa, e eles dizem que é problema da natureza e problema de Deus, e consequentemente, se Deus fez, então devemos aceitar como sendo uma coisa boa e não ruim, e não devemos condenar esses indivíduos por isso. E o homossexual pode, eles dizem, adotar um nenê se quiser. É como um caso que está em juízo agora, e talvez haja dezenas de outros casos como esse ou mais, em que o pai era um homossexual, é um homossexual, e a mãe é normal. Mas alguns juízes permitem, quando o casal se divorciar e o homem é um homossexual, a criança fique com esse homem. E se a mulher é homossexual, a criança fique com ela. Em outras palavras, a homossexualidade não tem problema algum. Esse é um grande problema em nossa sociedade e todos acham normal. Eles dizem apenas que Deus me fez assim. E eu vou encerrar o programa de hoje basicamente como fiz ontem, mas se Deus me fez assim, eu preciso ser aceito no meio da sociedade como qualquer pessoa, quero ter uma posição, etc. Mas isso vai contra todas as leis de Deus. E, meu amigo, isso não ajuda o homossexual. Você pode fazer o que quiser e não vai adiantar. Ele ainda está todo cheio de culpa, de dor, por causa do estilo de vida em que ele está e pela rebelião contra Deus. Então, essa não é a resposta. Vamos continuar amanhã onde paramos hoje. Eu gostaria de ter avançado um pouco mais, porém, não deu. Então, procure estar conosco amanhã. Let your living water flow over my soul. Let your Som e louvores. A qualidade que ninguém duvida.